É uma alegria enorme estar aqui, satisfação muito grande. Eu gostaria de rogar a Jesus, o nosso Mestre por excelência, que Ele nos envolva, nossos corações, a nossa mente, os nossos lares, os familiares que lá em casa deixamos, aqueles que passam por todo tipo de situações difíceis, males do corpo e da alma, todos recebam as emanações de luz que partem desta casa nesta noite, certos de que aqui estamos, amparados pelo Divino Mestre. Que assim seja. Então nós vamos trabalhar hoje com o livro Fonte Viva. O tema é Guardemos o Cuidado. Só que eu vou pôr o óculos, porque eu não sou mais mocinha e eu esqueço esse detalhe. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo, Tito, capítulo 1, versículo 15. Então, assim, antes de começar a falar sobre esse tema, que ele é maravilhoso, eu gostaria de falar brevemente para nós entendermos, porque há muitos anos atrás eu tive a oportunidade de ler Paulo e Estevão. Eu confesso para vocês que eu agora, recentemente, eu voltei a lê-lo. É um livro maravilhoso. E muitas vezes a gente se questiona com relação às lições, que a gente ouve sempre as mesmas lições, que o Evangelho a gente sempre escuta as mesmas coisas, que às vezes vem um monte de pessoas, tratam de temas sempre muito parecidos. Mas por que será? Porque a gente ainda não aprendeu. Então entra naquela questão, água mole em pedra dura, vai batendo, até que vai destruindo a rocha dos nossos corações e permitindo assim que vá caindo dentro desse coração, né? Os ensinamentos morais do Cristo, que são capazes de transformar, de renovar as nossas vidas, permitindo fluir de dentro de nós o homem novo. E aí, Paulo, a caminho de Damasco, como todos nós já conhecemos, junto com 2 trabalhadores da época que o serviam, atravessando o deserto, não era cavalo, viu gente? Era camelo. Muita gente fala que Paulo caiu do cavalo. Não, caiu do camelo. E atravessando ali o deserto, no caminho de Damasco, quando ele encontra Jesus. E aí vocês me dizem, fale-me algo novo, né? Quando ele encontra Jesus naquele momento, Paulo, quando ele cai, uma forte luz aparece para ele. E naquele momento, Jesus materializado aparece. E na tradução original, em grego, Jesus diz para ele, Saulo, Saulo, por que me espoiceias? E nós conhecemos, traduzido, por que me persegues, né? Porque Saulo, ele era uma pessoa apaixonada, ele era muito fiel, ele era muito intenso, então ele era um seguidor fidelíssimo das leis mosaicas. E talvez seja um dos motivos pelo qual o Cristo o escolheu. Porque sabia que com tanta paixão, com tanta fidelidade, com tanta intensidade, só podia dar no que deu, naquilo que nós conhecemos da história. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Que quando nós abrimos o livro, que é o tema trabalhado hoje, pela psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e aí a gente vê no início, que essa é a lição de número 34 do livro, né? Que ele fala, guardemos o cuidado. Mas como que a gente chega no entendimento? Como que chegou essa lição? E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que naquela época não havia os recursos que nós temos hoje, WhatsApp, Instagram, tantos recursos, né? Não tinha. Então assim, Jesus apareceu materializado para Saulo 2 vezes.
A primeira vez foi essa em Damasco, da qual houve a conversão do apóstolo, mas não tão simples quanto a gente imagina. Muita gente tem essa ilusão de que a partir do momento que Saulo caiu ali do lombo do camelo, encegueceu-se, pronto, ele já levantou renovado. E a gente sempre fala, não é assim, gente. Não é fácil desse jeito. Ninguém dorme pecador e acorda espírito puro. Isso daí é uma grande ilusão, né? E quando nós tentamos aplicar essa máxima na nossa vida, no máximo nos tornamos hipócritas, né? Porque falaremos coisas, agiremos em sociedade de uma forma, mas lá dentro de nós seremos o sepulcro caiado que o Cristo cita, né? Quer dizer, branquinho por fora, bonito por fora, mas cheio de cadáveres por dentro. E quais são os nossos cadáveres? As nossas mágoas, né? O orgulho, tudo aquilo que a gente carrega, que a nossa irmã citou, que a mensagem que o Luiz leu para nós também falou, que não adianta o externo, o interno é o mais importante. Então Paulo, a partir da sua conversão, depois de muito tempo, ele precisou diminuir-se muito. Porque quem era Saulo de Tarso? Quanto orgulho, quanta vaidade, né? E aí, para ele poder servir a Jesus, achando que ele poderia utilizar-se ainda dos recursos, do dinheiro da família, volta a procurar a família. E nessa volta ele se decepciona, porque ninguém estava disposto. Os amigos o abandonaram, o pai o renegou e disse para ele, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você volta a cumprir as leis mosaicas, a trabalhar como você foi criado, ou a partir de hoje eu te renuncio como filho. E com muita dor no coração. E Paulo, ele cita para nós que talvez foi uma das lágrimas mais amargas que ele derramou, quando ele precisou renunciar ao Pai. E aí, quando a gente vai acompanhando essas passagens, a gente vai entendendo Jesus, quando Jesus diz assim, aquele que não odiar pai, mãe, irmãos, por amor a mim, pode me seguir. E você fala, como assim, né? Jesus, é contraditório, Jesus falando essas coisas. É uma questão de verbalização da época, nós já sabemos, a gente tem essa bênção do entendimento dentro da doutrina espírita. O que Jesus queria dizer é que se nós preferimos, se nós damos preferência à família, nós precisamos cuidar, velar, mas eu não posso dizer simplesmente, eu vou abandonar o espiritismo porque o meu marido não quer que eu frequente o espiritismo, né? Eu vou abandonar Jesus porque o meu marido não gosta. Eu não posso me esquecer nunca que eu sou espírito individual e que eu sou responsável pela minha felicidade, pela minha transformação e pela minha renovação. Não é criar contendas dentro do nosso lar, mas é você saber dizer sim, sim, não, não. Se definitivamente você entende como uma diretriz segura para a tua vida, o que o impede? Muitas vezes, o nosso comodismo, a gente não quer muito, então a gente fala, meu marido não deixa. Mas, até esses dias eu estava ouvindo uma palestra interessante do Raul, na Web Fraternidade, e ele falava assim, a mulher, cita mais a mulher, porque normalmente o homem é mais endurecido para as questões religiosas e põe mais um freio. E aí ele fala assim, a mulher diz, eu não vou nesse lugar porque o meu marido não gosta, porque o meu marido não quer. E aí o Raul Teixeira, que eu acho muito cômico as palestras dele, sou muito fã, ele fala assim, mas o marido também não gosta que a mulher gaste cartão de crédito. O marido também não gosta que a mulher fique no portão tagarelando. O marido não gosta de tantas outras coisas que a mulher faz, mas aí a mulher faz. Mas quando se trata da individualidade espiritual, da transformação moral, aí a gente diz, eu não vou porque o meu marido me deixa. Na verdade, isso é um comodismo. Eu não quero muito, ele também não quer, junta a fome com a vontade de comer. Porque se sabemos que estamos fazendo a coisa certa, que não estamos agindo em erro, a gente não tem por que se deter, né? Mas, continuando. E aí, ele é renegado pelos amigos, pela família, por todos.
E aí ele entende que ele vai precisar diminuir-se ainda mais. Porque para ele passar a ser o servidor do Cristo, ele não pode mais ser aquela pessoa arrogante, aquela pessoa soberba, que ele sempre foi. E ele não vai mais poder contar com os recursos que ele tinha para poder fazer esse trabalho. Porque, gente, quem espera servir a Jesus com facilidade, desiste. Não é fácil. Quem acha que a hora que conhecer Jesus, a vida vai mudar e tudo vai começar a florir, abandona a causa, porque não é verdade. Seguir a Jesus e servir a Jesus é sofrido, não é fácil. Não é fácil pelas opiniões alheias, muitas dificuldades que nós enfrentamos dentro da nossa família, e não é fácil principalmente por conta dessa remoção necessária dos cadáveres da nossa alma. A gente muitas vezes não está preparado, não está pronto, e a gente sofre, e a gente transforma a questão da reforma íntima num martírio terrível, porque a gente acha que tem que se santificar da noite para o dia, e não é nada disso. E aí Paulo volta lá para a condição de tecelão, e aí ele vai poder viver através das mínimas moedas que ele vai ganhar através do seu trabalho, dos seus esforços, recursos próprios. Enfim, Paulo começa a entender que não vai ser fácil andar com Cristo, mas vai ser prazeroso, vai ser leve, vai ser bom. Porque à medida que eu vou removendo os cadáveres da minha alma, isso eu só consigo a partir do momento que eu verdadeiramente aceito Cristo dentro do meu coração. E não é eu aceitar o Cristo Jesus de uma forma religiosa, digamos assim, aquele Cristo igrejeiro. Dentro do Espiritismo, nós deixamos de lado essa condição do Cristo da igreja, do Cristo crucificado. Nós começamos a enxergar Jesus como o nosso mestre, o nosso irmão de caminhada, o nosso companheiro, que faz caminhada com a gente, que vai para o trabalho com a gente, que vem para a casa espírita com a gente, que cozinha com a gente, que lava, que passa, que está o tempo todo presente nas nossas vidas. A gente começa a entender que a partir do momento que aceitamos Jesus verdadeiramente no nosso coração, nós não seremos mais em nenhum momento sozinhos. Mas isso também não quer dizer que vai ser fácil. E aí Paulo, temendo que com o passar do tempo, que todo lugar que Paulo passava, Paulo era apedrejado, Paulo tomava porretada de tudo quanto era lado. Aonde Paulo entrava e pregava, ele apanhava. Ele saía todo arrebentado. Quem não leu, leia, porque é maravilhoso. É maravilhoso. E assim, uma das palavras que eu mais ouvi no livro, o filete de sangue escorreu. Porque Paulo falava e tomava uma pedrada. E ele falava em nome do Cristo, por amor ao Cristo. E é coisa que nós não fazemos, porque a gente tem vergonha. Porque hoje em dia ser cristão é ser piegas. Ser espírita, então, muita gente não tem coragem de dizer que é espírita. Diz, eu sou cristão, eu sou kardecista. Atribui lá a Kardec, o que nós devemos atribuir a Jesus. Devemos sim glorificar Kardec com toda a sua grandeza, mas Jesus acima de tudo. E esse Jesus que nós conhecemos é o Jesus que nós aprendemos a amar, a aceitar, a idolatrar com todo o nosso coração dentro da doutrina espírita. É o Jesus espírita, é o Jesus redivivo verdadeiramente. Não é o Jesus que condena, não é o Mestre Jesus que teve uma história. É Jesus que continua fazendo história ao nosso lado dia após dia. Quando nós pegamos o Evangelho, a gente deixa muitas vezes o Evangelho empoeirado lá na estante de casa, só para constar que tem. Ou a gente coloca lá na cabeceira da cama. O Evangelho, ele não é um livro. O Evangelho não é um livro. O Evangelho é vida. O Evangelho
é o Cristo, é a história, é o amor, é o sacrifício, é a essência moral do Cristo. Só que a nossa competência ainda, de acordo com a nossa estrutura física para este momento, neste planeta, ainda só nos permite compreender o Evangelho pela questão intelectual. Porque nós ainda não temos a dimensão da grandeza do Evangelho. Quem que entende o Evangelho? Quem que assimila o Evangelho? Os espíritos puros, os espíritos nobres. Nós ainda não temos essa condição, mas nós estamos caminhando para isso. Porque o Evangelho, ele é uma flor de tanta delicadeza, e nós ainda somos aquele rinoceronte que entra no jardim para pegar uma florzinha e destrói todo o resto. Ainda está na nossa condição. E aí Paulo, caminhando e compreendendo, assim como nós estamos no nosso caminho de Damasco. Nós estamos com a luz do Cristo ainda, nossos olhos ainda permanecem enceguecidos. Nós ainda estamos buscando Ananias para divisar a claridade novamente aos nossos olhos. E isso é passo a passo, é dia após dia. Nada é do dia para a noite. Até na academia tem uma mensagem legal que eu gosto, que fala: ninguém dorme lagartixa e acorda jacaré. Da mesma forma, porque a pessoa que entra lá e que sai de lá cheio de, e vai lá usar bomba, injetar óleo, porque quer coisa rápida, não quer treinar, não quer malhar, não quer construir. E da mesma forma somos nós. A gente não quer construir, a gente quer coisa pronta. E aí a gente compra na farmácia, que nem a mensagem que o Luiz deu para nós. A gente vai buscar a paz da nossa alma no antidepressivo. A gente vai buscar a calmaria, a nossa boa noite de sono, não é na condição da mente retificada e renovada, não é na consciência desperta de que nós já estamos tentando fazer a coisa certa, não é rogando a assistência de Jesus. A gente vai lá e compra um clonazepam e dorme, porque a gente ainda quer a coisa pronta. A gente ainda não está nesse processo, não entendemos ainda que nós estamos no nosso caminho de Damasco, enfrentando as nossas dificuldades, as nossas lutas, como Paulo fez. Porque a gente admira tanto Paulo, mas a gente admira Paulo porque ele retificou a tua vida. Mas a que custas? Quanta dor, quanto sofrimento. Paulo, ele era muito intenso. Paulo, ele era carinhoso. Onde ele passava, mesmo que a pedradas, ele sempre deixava a igreja. Uma comunidade de pessoas, ele tinha esse poder de persuasão, de conduzir os corações para o Cristo. E cada lugar que ele passava, ele fazia amigos. Mas quem não entende Paulo, acha que Paulo era um machista, acha que Paulo levantou renovado e saiu pregando, não é nada disso. Por isso que nós devemos botar muita fé em nós, porque nós estamos atravessando o nosso caminho de Damasco, a duras penas, com sofrimento, com dificuldade, e a gente vai chegar. Porque a meta das nossas vidas é chegar lá, é alcançar o cume da montanha, o cume do monte. E nesse processo, até que alcancemos o cume, nós vamos sendo forjados, lapidados, burilados, renovados. Quando a gente percebe, a gente olha para trás, e eu estou falando isso aqui para vocês. Quem aqui se olha hoje e olha há 10 anos atrás e se reconhece a mesma pessoa? Ninguém fala nada? Já fomos piores. Muito. Nossa, a gente botava fogo no povo e dormia feliz. A gente dormia feliz, não tinha peso de consciência. Imagina, a gente está servindo a Deus. A gente queimava, a gente matava, estuprava, roubava, mentia, traía, fazia de tudo. E a gente dormia feliz. E hoje a gente fala de qualquer jeito, a gente fala: puxa vida, eu não devia ter falado isso. Porque nós estamos nesse processo de renovação em que a gente não pode utilizar-se de uma falsa humildade. Quando a pessoa fala assim: nossa Maria, como você melhorou? Ah, melhorei nada. Ih, continua a mesma pessoa, melhorei nada. Melhorou sim.
E eu sempre falo, quando eu chego no meu trabalho, todo mundo fala bom dia, eu falo bom dia, tudo bem? Eu falo com condições de melhora. Sempre pronta para melhorar. Porque nós precisamos nos renovar e aceitar a renovação em nós. Senão a gente vai permanecer patinando e a gente não vai nem se dar conta do que já mudou. E aí vira uma bagunça. É como você tirar a mobília da tua casa e você não saber onde você vai pôr, porque você não fez um planejamento. Não há um planejamento dentro de você. Eu melhorei sim, eu tenho muita coisa boa dentro de mim. Eu já fui muito pior. E eu vou ser muito melhor futuramente. Porque a gente tem mania de se prender no passado ou viver intensamente em busca do futuro. Só que nós nos esquecemos que Deus, eu não estou falando de Chico, eu não estou falando de Emmanuel, estou falando de Deus. Que Deus, Ele só é presente. Ele só é presente. É todos os instantes, é todos os momentos, é Deus em nós. É Deus em nossas vidas. Deus não tem passado, Deus não tem pai, Deus não tem mãe. Deus não tem passado. Deus não tem futuro. Alguém que consegue ver Deus trabalhando com um futuro melhor? Não, Deus não tem futuro. Deus é presente. Deus é hoje, Deus é agora. Da mesma forma precisamos viver nós. E Paulo tomou consciência disso. E aí ele percebeu que às custas de bofetadas e de apedrejamento e de solavancos que ele tomava, a mensagem do Cristo estava se perdendo. A mensagem do Cristo estava se perdendo. E aí ele muito angustiado, porque ele se angustiava. Ah não, ele era Saulo, ele era Paulo. Imagina Paulo, ele se angustiava, como Chico. Quantas vezes pediu recurso do céu porque estava angustiado? Com medo de não conseguir multiplicar o pão, com medo de não conseguir matar a fome. Ele estava angustiado e pela segunda vez o Cristo materializou-se para ele. E falou para ele: Paulo, utiliza os recursos do Espírito, homem. Escreve. Porque não tinha avião, não tinha jatinho, não tinha. Eles andavam muito, mas não dava para alcançar e não dava para espalhar a boa nova, as mensagens. E aí ele acordou renovado e ele disse: é isso. E se fosse nós, o nosso orgulho, a gente falaria: nossa, eu tive uma brilhante ideia. Não, eu fui visitada pelo meu anjo de guarda, pelo Cristo, pelos guias superiores. Eu acordei com uma ideia nova, vou escrever. E a partir de ali ele começou a visitar Timóteo, Tito, que aqui é Tito que fala com a gente nessa mensagem. E aí os romanos, e aí Efésios, e aí começaram a se espalhar as cartas. Paulo, ele era diretamente instruído e orientado pelo Cristo. Por Gesiel, o Estevão, que é um espírito também de grande escola. E ele começou a trabalhar e a transcrever e a mandar e a espalhar a mensagem pelo mundo. E aí a gente não consegue entender, dentro desse tema, eu entendo que estava se tratando de uma situação bastante periclitante naquela igreja, que ele fala sobre guardar o cuidado. Mas tem algumas cartas que ele fala de amor, outras cartas. Então, cada carta a gente vai entendendo que era um assunto que mandavam a ele. Paulo, nós estamos passando por esse problema, por essa dificuldade. E ele não poderia ir, então ele escrevia. Lucas, Mateus. E ele ia tendo contato com essas pessoas. E essas pessoas que viveram ao lado do Cristo. Iam contando das suas experiências, dos seus feitos. Iam falando o que o Cristo fez, como que era o Cristo, das suas qualidades, da sua nobreza, da sua decência, da sua dignidade. E ele ia transcrevendo e mandando essas mensagens pelo mundo. E eu confesso a vocês que eu fiquei tão encantada, que hoje, quando eu abro com tanto amor, porque eu penso assim: caramba, né? Olha Paulo aqui, transcrevendo a mensagem de Jesus através de Tito. E aí eu olho lá a carta aos Romanos, e eu sei que o sonho dele era ir para Roma. E aí você vai repassando toda a história deste grande missionário do Espiritismo. Que pessoa fascinante, que pessoa incrível.
E eu assim, eu já era muito, muito apaixonada. E eu falei, a partir do momento que eu reli, eu caí de amores por ele. E de uma próxima oportunidade, quando eu ler, e eu vou ler novamente, tanto que eu já estou comprando o livro, eu tenho certeza que cada vez mais eu vou me encantar por esta figura incrível, que fez tanta coisa ruim, que perseguiu, que matou, que fez tanta coisa. E a gente olha para a gente sem nenhuma perspectiva de futuro. E a gente até desacredita que nós vamos nos tornar espíritos puros. A gente fala, não vejo, né? E aí eu vejo assim Paulo dizendo, e esses dias eu adormeci com muita tristeza, pensei nisso. Falei, Senhor, né, o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. Faço muito. Agora, o bem que eu já sei, que eu já tenho consciência que eu preciso fazer, eu ainda não consigo fazer tudo. Mas eu já agradeço, porque eu já sou o que sou. E por que eu cheguei a essa conclusão? É rápido. Uma pessoa que mora no meu bairro, eu já comentei dele aqui, e ele bateu palmas à tarde lá no meu portão e pediu um prato de comida. E é uma pessoa que a gente sempre serve um prato de comida, porque eu acho que duas coisas que você não deve negar, ninguém nunca. É uma palavra de conforto, um alimento. Nunca. E essa pessoa bateu, e naquele momento, eu estava deitada no sofá, cuidando da minha neta, e ela bateu palma, e eu falei assim, agora não. E eu nunca tinha feito isso. Só que aí, pensa se eu ainda dormi. Eu não dormi mais. Porque o meu anjo guardião, muito sorrateiro, chegou de ladinho, falou, dá licença, no sofá, e falou para mim, é fácil dizer agora não, né? Quando a gente está com a barriguinha cheia, em frente à TVzinha de tela plana, na salinha fresca, né? Mas será que a fome vai esperar? Gente, isso para mim, eu entendi o que era o céu e o inferno. Porque eu estava no céu, ali do lado da minha neta, eu fui parar no inferno naquele momento, de tanto que me doeu a alma. E a pessoa já tinha ido embora. Eu falei, Senhor, me permita reparar. E me perdoa. E aí quando foi ontem, nós estávamos fazendo um churrasquinho em casa, lá com a família, e essa pessoa chegou. Gente, como eu fiquei feliz. Falei, meu Deus, obrigado, Senhor. Foi mais rápido que eu imaginava. Eu corri, eu fiz um prato, coloquei tanta comida que eu acho que alimentei ele o mês inteiro. E ele sentou-se, aí eu falei, não é só comida. E eu faço questão, eu já falei isso para vocês, de dar no prato da casa, os talheres da casa, de servir num copo bom e de servir tudo que eu estiver comendo. Porque eu acho que caridade não é o potinho de manteiga que você joga por baixo do portão. Caridade não é você dar o que sobra lá na tua geladeira. Caridade é você dar o que você está comendo, o melhor que você tem a oferecer. Eu não tomo refrigerante, talvez nisso eu fui maldosa, mas eu fiz um copão de Pepsi bem geladinha e dei para ele, e ele comeu, e eu fiquei tão agradecida que o alimento que matou a fome dele alimentou a minha alma. E eu, à noite, até nós fizemos o evangelho, e eu também compartilhei a mesma experiência. Porque é maravilhoso a gente poder aprender isso dentro dessa doutrina renovadora, transformadora. E a gente não pode fazer por menos. A gente não pode fazer menos. De tudo que a gente recebe, a gente não tem o direito de dar menos do que a gente recebe. E aí voltamos ao nosso assunto. E aí aqui guardemos o cuidado, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. E aí eu procurei a mensagem na íntegra. Porque eu queria saber, além dessa pequena frase, a mensagem íntegra. E aí eu fui procurar ela, porque aqui só tem um trechinho. E aí diz assim, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Paulo, Tito, capítulo 1, versículo 15. Os puros não veem maldade em nada, não têm malícia. Todas as coisas são puras, tudo é naturalmente bom. Os impuros, porém, os contaminados, os perversos, os corruptos, em tudo veem segundo as intenções. Tudo olham com malícia e má fé. São incapazes de um pensamento bom, de uma boa palavra, de uma palavra fraterna.
pois o seu entendimento e consciência estão contaminados. Só o sofrimento e o tempo poderão reverter este quadro, pois o pai olha para todos os seus filhos, na certeza de que o pior malfeitor de hoje, um dia será também o espírito de luz. Todos somos filhos do Pai Altíssimo, destinados por Ele, sem exceções, às culminâncias da evolução. Estamos no mesmo processo evolutivo, puros e impuros, bons e maus, instruídos e ignorantes. Neste contato heterogêneo, uns observando e outros ajudando, uns dando e outros recebendo. Todos sairão beneficiados e impulsionados pelas leis do progresso. Interessante, porque quando eu li a mensagem na íntegra, eu pensei, o que será que estavam referindo a Paulo? Daí eles mandaram uma mensagem como essa, falando da questão do ciúme, falando da questão da inveja, falando da questão da maledicência e falando também da questão da suspeita. E aí eu fui pesquisar, a inveja. E ele fala que a inveja é um sentimento de angústia, ou mesmo raiva perante o que o outro tem e o que a própria pessoa não tem. O desejo de ter aquilo que o outro tem. Então eu cheguei à conclusão de que eles estavam falando sobre isso para Paulo. E essa carta que Paulo envia para eles é nesse sentido. Falando para eles que hoje aqueles que permanecem atrasados também se adiantarão. Que aqueles que permanecem hoje, aquelas pessoas que a gente costuma dizer, odeio esse tipo de pessoa. E aí a gente lembra de Jesus dizendo, nós devemos odiar o pecado, jamais o pecador. Então a gente vai aprendendo a corrigir também as nossas falas. Eu detesto esse tipo de atitude que essa pessoa comete. Porque esta pessoa hoje, se ela está marginalizada, se ela está perdida, se ela é uma pessoa que ainda não aprendeu a amar, não aprendeu a perdoar, você tem que odiar e detestar essa pessoa. A gente precisa aprender a compreender que, como o Luiz disse lá do fundo, nós já fomos muito piores. Nós já praticamos coisas terríveis. Só que nós estamos caminhando para esse aprendizado, para essa renovação. Então, o que nos dá o direito de julgar as pessoas que agem diferente de nós? Aí nós caímos na questão da intolerância. Nós caímos na questão da ignorância. E muitas vezes até da maldade. Todo mundo viu hoje, lá no Sri Lanka, aquele atentado que mataram 290 cristãos. Quer dizer, a intolerância religiosa é algo muito sério. Só que quando a gente olha uma notícia com uma repercussão tão grande, aí a gente